Tudo bom? Bom, pessoal, hoje eu resolvi vir fazer um vídeo sobre um texto que quando eu pesquisei, que tem circulado nos grupos de WhatsApp, né, e eu recebi. E quando eu pesquisei, esse texto ele já é mais antigo. O primeiro que eu achei, assim, já circulando na internet foi por volta de 2015. Mas como as coisas circulam hoje numa velocidade muito grande, né, e de forma recorrente, eu resolvi vir fazer esse vídeo porque ele me incomoda, ele particularmente, né, assim, me incomoda porque ele vai contra muitas das coisas que a gente tem tentado mudar um pouco na visão ali do envelhecimento, né, para as pessoas que trabalham com esse público em especial, tá? O texto ele fala sobre a presença da anosognosia como um sintoma obrigatório para que as pessoas se preocupem se elas têm ou não têm algum tipo de envelhecimento patológico, né, focando no Alzheimer. E aí eu queria aproveitar essa mensagem para destrinchar um pouco sobre esses conhecimentos de forma rápida, de forma bem breve, e para alertar a população como um todo que é justamente esse tipo de comportamento de esperar com que os sintomas cheguem num nível já bastante incapacitante para que seja procurada ajuda, que para os profissionais, né, que nós profissionais que atuamos com esse público, vemos tantas pessoas virem procurar ajuda quando já, né, o processo demencial já estava instalado há mais tempo, às vezes vão buscar algum tipo de tratamento não farmacológico, mas que a gente sabe que a eficácia já vai ser menor, né, dependendo do grau de comprometimento cognitivo que a pessoa já tiver. Então a ideia é falar um pouco sobre isso, né? Eu sou Laís Bertola, sou neuropsicóloga e tenho um canal Neurotransmissão que é mais voltado para profissionais, né, dentro da neuropsicologia, mas que eu resolvi vir fazer esse vídeo específico aí, de forma que fosse mais abrangente para a população como um todo, para esclarecer esses pontos que eu realmente acho que são válidos e realmente podem ajudar as pessoas no dia a dia delas, tá? Então, a mensagem começa mais ou menos assim, né? Eu vou ler para vocês. Esquecimento temporário, um texto do professor francês, que é do Bruno Dubois, que eles falam, né? Do Instituto de Memória e Doença de Alzheimer da França, dizendo que ele aborda o tema do esquecimento de forma bastante tranquilizadora, né? Que se alguém está ciente de seus problemas de memória, ele não tem Alzheimer. Esqueço o nome das famílias, não me lembro onde coloca algumas coisas. E aí ele vai dizer que muitas vezes acontece em pessoas com 60 anos ou mais que elas reclamam que não têm memória, né? Ou que estão com falhas de memória, na verdade, né? A informação está sempre no cérebro, é o processador que está em falta, né? No caso. E aí as pessoas vão dizer que isto é a nosognosia ou esquecimento temporário. Então vou parar a mensagem aqui nesse primeiro ponto, tá? Bom, para quem não conhece, o professor Bruno Dubois é uma referência na área de envelhecimento, né, na área de demências, das quais eu tenho minhas dúvidas, né, com base nas publicações das quais ele faz, né, assim, da seriedade com qual ele produz o o conhecimento científico para a nossa área, que ele realmente afirmaria algo tão taxativo como se você tem ciência dos esquecimentos, ponto, você não tem Alzheimer, tá? Então, eu acredito que seja uma atribuição errada, uma retirada de um trecho, de uma forma talvez descontextualizada do que a gente tem conhecimento sobre essa área, né? Então a primeira coisa é que realmente as pessoas acima de 60 anos, elas têm uma tendência um pouco maior a reclamarem de esquecimentos, principalmente daquilo que a gente chama de esquecimentos episódicos, cotidianos, fatos do dia a dia, de acessar, né, assim, às vezes em alguns momentos de acessar as memórias, coisas que constroem, tá? Memórias que constroem o nosso cotidiano. Então dar um recado, pagar uma conta, às vezes se lembrar de alguma informação que te foi dada ou de algo que você deveria fazer, enfim, né, esses fatos. Só que esse esquecimento, ele não pode ser prejudicial, né, no dia a dia, não pode começar a acarretar, obviamente, impacto no seu funcionamento cotidiano, no funcionamento cotidiano desse idoso, e a gente tem que tomar muito cuidado com a intensidade, então, e a frequência desses esquecimentos. Então, não é porque esquecer começa a fazer parte, né, do nosso desenvolvimento humano, que ele tem que ser frequente, que ele tem que ser intenso, a ponto de considerar que isso é normal, tá? E eu acho que essa postura que ainda é muito presente na sociedade é o que caracteriza o envelhecimento como algo naturalmente patológico, né? Então é muito comum o paciente vir reclamar que já tem uns 2 anos que está esquecido, né? E aí por que a gente vai pensar, por que não procurou ajuda antes? Normalmente é porque a primeira sensação que as pessoas têm é que é normal o idoso esquecer. É normal? É normal? É normal que apareça um pouco mais de esquecimento do que quando a pessoa é um jovem adulto ou um adulto de idade média.
Só que esses esquecimentos, eles não podem ficar frequentes no dia a dia, nem intensos demais, tá? Então, assim, eu sei que é difícil essa régua, então, assim, se estiver com dúvida, leva para um profissional poder conferir, faz uma avaliação, faz uma consulta médica, para que a gente possa ter uma sensação, uma noção real se aqueles esquecimentos, eles estão dentro do que seria o esperado para o envelhecimento saudável, ou se eles já estão sinalizando, né, a possibilidade de um envelhecimento patológico, tá? Então, a segunda coisa é que nem sempre a informação ela está lá, tá? Então, nem todas as falhas de memória é porque eu não consigo acessar a memória e que ela de fato foi guardada, a informação foi guardada na memória, tá? Isso também é uma outra coisa que a gente já sabe muito bem. Nem sempre as pessoas registram a informação na memória, né? Às vezes elas não dão conta de acessar e às vezes elas não dão conta de reconhecer a informação. Então, existem vários diferentes processos possíveis, né, para que a gente tenha falhas de memória, mas a culpa nem sempre é do processador em achar, né, essa memória. Às vezes, realmente, a memória não foi registrada, ela não existe no cérebro daquela pessoa, tá? Um outro ponto que aí a mensagem entra é a questão da anosognosia e esquecimento temporário. Então, são duas coisas diferentes, são dois termos diferentes que não devem ser confundidos. A nosognosia, para deixar mais claro para as pessoas, é um termo técnico que a gente usa para definir pessoas que não conseguem mais perceber sobre o seu próprio estado mental. Então, às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade de memória, mas não percebe essa dificuldade de memória, né? Não consegue ter essa, vamos assim dizer, tá? Bem no popular, uma autocrítica de que tem acontecido falhas no dia a dia dela, desses esquecimentos, e que, portanto, se você pergunta para ela se ela tem esquecido, ela te responde que não, porque ela já não tem mais, né, consciência de que esses fenômenos ocorrem, tá? Outra coisa é esquecimento temporário. Esquecimento temporário pode ser uma falha de acesso, pode ser porque um dia você estava mais cansado, pode ser realmente porque outros fatores contribuíram para aquele esquecimento, que não necessariamente é um esquecimento frequente e contínuo. Só que a nosognosia é um estado, né, ou é uma condição, vamos assim dizer, que na verdade ela já pode acometer as pessoas em diferentes momentos e em diferentes quadros que não são o Alzheimer, tá? Então uma pessoa pode ter tido uma lesão cerebral, por um traumatismo crânioencefálico, por exemplo, e ficar com a nosognosia. Tem outros quadros demenciais que também são marcados por anosognosia, então a pessoa não perceber, por exemplo, que o seu comportamento mudou, né? Então, às vezes ela tem um comportamento que é inadequado ou que é diferente do que ela costumava apresentar, mas ela não consegue perceber isso. Então, existem outros contextos onde a nosognosia acontece, tá? E aí, então existe uma diferença entre esses dois pontos. E aí o texto continua dizendo que metade das pessoas com 60 anos ou mais tem alguns sintomas devido à idade e não à doença. Então, se não é a doença, não é sintoma, tá? Então faz parte do esquecimento ou faz parte do desenvolvimento natural esses esquecimentos, tá? Então esquecer temporariamente o nome de uma pessoa, ou esquecer o que ia fazer em algum momento, ter algum branco, perder alguma coisa, etc. Acontece inclusive com adultos, né? Então, realmente, num primeiro momento, isso não deve ser motivo de preocupação, a não ser que esteja, como eu disse, ficando mais frequente, ficando mais intenso, tá? Então, vai dizendo que depois dos 60, a maioria das pessoas tem essa dificuldade, o que indica que não é uma doença, mas uma característica do passar dos anos. Só que muitas pessoas estão preocupadas com esse descuido, daí a importância da seguinte declaração, tá? Aqueles que estão conscientes de serem esquecidos não têm nenhum problema sério de memória. Aqueles que sofrem de uma doença de memória ou Alzheimer não estão cientes do que está acontecendo. Então aqui eu faço uma segunda pausa porque isso não é verdade, tá? Então é claro que pacientes com Alzheimer já com a demência instalada e evoluindo progressivamente, eles têm uma tendência, obviamente, maior a apresentarem os sintomas de anosognosia, então de já não perceberem a ocorrência desses esquecimentos. No entanto, muitas das pessoas elas têm os sintomas, né, iniciais já do quadro demencial, mas ainda não apresentam a nosognosia. O que significa que elas são aqueles idosos que começam a perceber que eles estão ficando esquecidos, eles percebem que eles estão diferente do que, né, com um nível de memória, enfim, de funcionamento diferente do que eles costumavam apresentar e eles ainda têm críticas sobre isso, tá? O que muitas vezes faz com que eles procurem atendimento, etc. O segundo ponto é que se a gente for esperar chegar no nível de sempre ter anosognosia, então da pessoa nunca realmente, né, passar a não mais perceber que ela não tem, que ela tem os esquecimentos,
A gente nunca vai pegar essas pessoas nos quadros mais leves, nos momentos mais iniciais desses quadros demenciais, que é onde a maioria dos tratamentos farmacológicos e não farmacológicos tem chance de demonstrar eficácia, tá? Então, é como se a gente ficasse esperando o circo pegar fogo para ir realmente gerar uma preocupação nas pessoas. E aí isso é o que a gente experimenta a vida inteira, tem experimentado nessa área, e é uma coisa que a gente tem tentado mudar, porque quanto mais cedo as pessoas identificam as dificuldades, a possibilidade de um quadro demencial inicial se instalando, melhor é a resposta delas ao tratamento, mais tempo a gente consegue postergar os sintomas, fazer com que a progressão seja mais lenta. Então, existe, né, ferramentas, mas que a gente sabe que elas funcionam muito melhor nos estágios iniciais. Então, só para mostrar isso para vocês, eu peguei aqui, vou pular um pouquinho, um modelo, que é um modelo já atualizado, mas só para exemplificar, tá, do Clifford Jack e de seus colaboradores, para mostrar para vocês que às vezes quando a pessoa ela se queixa, tá, de memória, ou ela vem com a sensação de que existe alguma coisa diferente, que tem apresentado os esquecimentos um pouco mais do que ela esperaria, normalmente se esses esquecimentos têm origem, tá, de um quadro demencial por trás, boa parte dessas pessoas já vão ter processos, os processos histopatológicos que a gente chama, né, que são os processos, a origem, né, então as alterações ali cerebrais, enfim, com vários biomarcadores, elas já vão ter essas alterações presentes no cérebro delas antes da gente conseguir perceber clinicamente essas manifestações. Tá? O que significa que muitas vezes as pessoas, quando elas começam com as queixas iniciais e elas vão ficando cada vez mais frequentes, cada vez mais intensas, pode ser que o quadro já esteja ali, ele esteja só começando a manifestar. E aí, se ele já está começando a manifestar, a gente tem um período de chave de ouro para poder fazer intervenções. Se eu for esperar essa pessoa chegar nesse nível de demência, que é o nível onde a nosognosia vai ficar realmente mais clara, essa pessoa perdeu um tempo precioso de intervenção que poderia ser realizada, tá? Que é uma coisa que ainda acontece muito, né? Esperar os sintomas ficarem muito intensos para ir procurar ajuda, tá? Por isso que eu disse que eu discordo, né, vamos assim dizer, dessa prática, né, assim, dessa mensagem, porque eu acho que ela mais atrapalha um movimento que a gente tem que fazer atualmente do que ajuda, tá? Por fim, essas pessoas, a mensagem, né, desculpa, eu não tô conseguindo voltar aqui no meu amadorismo, mas por fim, a mensagem continua dizendo que você faz um testezinho ali de achar o C entre Os e achar o N entre M, o 6 entre acho que 9, enfim, e que se você consegue localizar, você pode dispensar a sua consulta anual no médico e ficar tranquilo que tá tudo bem com o seu cérebro, que você não tem nenhuma demência. Gente, isso não é, né, dificilmente o professor Bruno do Boaf corroboraria um teste desse, tá? Ainda mais uma pessoa que já desenvolveu instrumentos para a área de avaliação, né, cognitiva de pessoas idosas. Isso não é um teste de memória, isso não é um teste válido, tá? Isso não tem capacidade de dizer se você tá bem no geral do processo cognitivo, principalmente porque é um teste de rastreamento visual, né? Ele não é de memória, por exemplo. Então, para nós da neuropsicologia, né, que estudamos cognição, esses processos mentais, existe uma diferença muito grande nessas tarefas, tá? E o fato de você conseguir localizar brevemente essas letras não diz que não exista algum problema inicial acontecendo aí ou ocorrendo no seu cérebro, tá? Então, eu queria só fazer esse vídeo rapidinho, breve, só para esclarecer para vocês que nem sempre a gente, obviamente, pode confiar nessas mensagens que a gente recebe de WhatsApp, e principalmente quando elas não tendem a ser benéficas para a nossa prática de saúde. Então, não esperem, tá? Nem que vocês, por exemplo, iniciem um esquecimento em nível intenso o suficiente para atrapalhar o dia a dia para procurar ajuda. E vocês que são acompanhantes, cuidadores, familiares, enfim, de pessoas que são idosas, né, que já iniciaram o processo de envelhecimento, também não esperem que elas cheguem nesse nível de não conseguir perceber mais seus próprios esquecimentos, suas próprias alterações comportamentais, etc., para procurar uma ajuda, tá? Faz esse processo antes,
procura um médico, né, neurologista, um geriatra, né, às vezes até um psicogeriatra, um psiquiatra, enfim, que trabalhe com idosos, procura um neuropsicólogo, tá? Se tá na dúvida se esses esquecimentos são frequentes ou não são, faz uma avaliação. Se esses sintomas já tiverem, né, sinalizando a possibilidade de algum quadro demencial ou algum quadro de comprometimento cognitivo que vai além do que seria o esperado por um envelhecimento saudável, existem técnicas, a gente pode fazer um processo de reabilitação, mas normalmente se eu sentar e esperar piorar, a gente vai perder um momento crucial, né, para fazer intervenções que possam funcionar, possam promover qualidade de vida tanto para essas pessoas, tá? Quanto para os seus familiares que vão conviver, né, com a presença dos esquecimentos, com as falhas que ocorrem no dia a dia, tá bom? Então eu espero que tenha clarificado para vocês, usei isso como um gancho, mas para a gente ter o cuidado e sempre reforçar a ideia de que envelhecer não é igual a demenciar. Tá? Então não quer dizer que eu tenha que esperar chegar no nível de demência para procurar ajuda e realmente pequenas falhas elas não caracterizam, mas se tá na dúvida, gente, procura. É melhor procurar mais cedo e escutar que tá tudo ok e fazer os devidos acompanhamentos do que esperar e chegar quando o quadro já tá bem mais avançado e já bem instalado, tá bom? Então espero que seja de ajuda para vocês. Um abraço, tchau, tchau.